preste atenção. Certamente você já ouviu alguém falando a respeito de maldição hereditária, principalmente nas reuniões, nos cultos das igrejas em dia de libertação. É bem comum a gente ouvir essas pessoas declarando, dando declarações dizendo o seguinte: na minha família todo mundo sofre com a mesma coisa que os pais, que os avós sofreram. Na nossa família, elas dizem assim, as mesmas enfermidades estão agindo na vida de todos. O meu pai, ele era assim, o meu avô, ele era assim, o meu tio, o meu irmão era assim. Então, a pessoa acaba declarando, eu vou acabar também sofrendo por isso. Porque se fulano sofreu, padeceu por isso, então, eu vou também passar por isso. Então, as pessoas sempre procuram, pastor, olha só, eu sei que existe uma maldição na minha família, ela fala isso. Eu percebo que existe algo na minha família que tem passado de pai para filho. Entenda bem isso, entenda uma coisa. Será que a Bíblia realmente ensina isso? Vamos ver, por exemplo, uma pessoa, será que ela pode carregar uma maldição espiritual? Será que o pai, o filho, a filha, ela pode carregar uma maldição hereditária, como muitos afirmam? Porque, veja bem, ela está sofrendo isso porque os antepassados pecaram, erraram. Vamos entender direitinho. Vamos compreender à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Não o que as pessoas falam aí, fazem movimentos, campanhas. Preste atenção, a Bíblia fala o seguinte, a Bíblia ela fala assim a respeito das consequências do pecado. Aqueles pecados que logicamente, eles podem alcançar, como diz a palavra de Deus, outras gerações. Lá no livro de Êxodo, se eu não estou enganado, capítulo 20, Deus ele fala sobre a iniquidade dos pais. Entenda bem, a iniquidade dos pais que estão alcançando a terceira, a quarta geração. Nós precisamos compreender uma coisa, algo muito importante. Será que isso não tem significado afirmar, por exemplo, que um filho ele seja automaticamente condenado pelo pecado dos pais? Se você for lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 em diante, ele diz assim: a alma que pecar, que permanecer no pecado, essa morrerá, ou seja, morrerá espiritualmente falando. Porém, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Você está entendendo? Então a gente pode perceber, através das Santas Escrituras, que existe de fato uma diferença entre a consequência familiar e a condenação espiritual. Vamos ver, por exemplo, o seguinte: se uma família, se uma família vive de geração em geração envolvida com o alcoolismo, com a violência, com a trapaça, com coisas erradas, se essa família sempre tem vivido à base da mentira, com costumes pecaminosos, então, logicamente, é muito provável que esses comportamentos, esses costumes, eles serão ensinados, repetidos, passados, influenciados ou influenciam de fato aqueles filhos que nasceram e estão sendo criados naquela família, no período da educação, do crescimento. Olha, isso pode até criar, vamos dizer, um padrão, né? Um costume que passa de pai para filho, uma rotina familiar. Mas esse padrão, essa rotina, esse costume, não é o que vai determinar o seu destino. Os costumes familiares não podem te condenar ou te obrigar a assumir uma maldição, um erro, não. Você pode até mesmo ter nascido numa família complicadíssima, mas isso não significa dizer, ou não queira dizer,
que você precisa terminar ou estabelecer a vida daquela mesma forma. Nesse momento, Deus ele nos mostra uma parte muito importante. Quando o Senhor Jesus ele diz assim, a Bíblia fala assim, o Senhor Jesus ele veio justamente para nos libertar. Lá em Gálatas, eu acho que é capítulo 3, versículo 10 ou 13 em diante, diz assim, que o Senhor Jesus, ele nos resgatou da maldição da lei. Ele fez, ou ele levou aquela maldição por todos nós. Olha que coisa poderosa. O Senhor Jesus, diz a palavra de Deus, que ele tomou sobre si aquilo que estava contra nós, que nos condenava. Ele fez isso lá na cruz do Calvário. Ele levou os nossos pecados, as nossas chagas, as nossas enfermidades. Lá em Isaías 53, para ser mais exato, ele diz o seguinte, que o Senhor Jesus ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Meu querido, o Senhor Jesus, ele já levou a culpa. Ele já levou a condenação que havia. O Senhor Jesus, ele já pagou o preço muito alto por cada um de nós. Por isso, meu amado, quem está em Jesus, quem está com Cristo, não precisa continuar vivendo com esse medo, carregando essa suposta maldição hereditária. Porque se isto realmente prevalecer, então para nada serviu o sacrifício do Senhor Jesus. Quem está em Jesus, olha, o Senhor Jesus fala, quem está em mim, nova criatura é. Então, meu querido, não sou eu quem vivo, mas é o próprio Senhor Jesus que vive em mim.